Em meio a uma atmosfera tensa, Eruki declarou com confiança que, por mais incrível que a intuição de Shirone fosse, ela não se comparava aos seus cálculos, chegando a desprezá-la como um mero inseto. Shirone ficou completamente atônito com essa comparação ultrajante. Ao contrário dele, os outros aprendizes mostraram-se muito empolgados, achando o confronto realmente interessante. Imediatamente depois, as regras do teste de tiro rápido foram divulgadas. Os participantes teriam 1 minuto para abater o máximo de alvos possível, e o número de alvos atingidos seria a pontuação final. O desafio foi dividido em várias fases, com o número e a velocidade dos alvos aumentando progressivamente a cada nível. Um requisito obrigatório era abater todos os alvos em uma fase para avançar para a próxima. Isso significava que, se não conseguissem destruir os alvos rápido o suficiente, não poderiam invocar novos alvos, afetando gravemente a pontuação. Shirone parou diante do placar de pontuações de teste e observou. Ele percebeu que a pontuação média da quinta turma era de 400, e até o momento, ninguém havia ultrapassado a marca de 700 pontos. Shirone estava sozinho diante da multidão, calculando silenciosamente. Para alcançar o objetivo de 700 pontos sem errar nenhum tiro, ele teria que conquistar o nível 30 em apenas 1 minuto. Isso significava que cada nível precisaria ser concluído em 5 segundos, uma exigência quase impossível. Quando a competição começou, Shirone agiu imediatamente. Seus olhos ficaram afiados, com concentração intensa. Vários feixes de luz mágica foram lançados, destruindo os alvos em uma velocidade vertiginosa, deixando os estudantes que observavam surpresos. Ele parecia ter mergulhado em um estado de concentração absoluta, com os olhos brilhando com energia mágica. Ele não precisava mais mover a cabeça para rastrear os alvos, apenas ficava parado em um só lugar, balançando a mão para derrubar tudo com precisão. Os outros estudantes não conseguiam acreditar no que viam, sussurravam entre si sobre a extraordinária habilidade de Shirone. Quando o tempo acabou, o placar mostrou o número final, nível 25 com 567 pontos. Embora não tivesse atingido o objetivo de 700, foi uma conquista incrível. Um estudante apontou que, em apenas uma semana, Shirone havia aumentado sua pontuação em mais 200 pontos, um progresso meteórico. O espaço virtual da competição se dissolveu, Shirone saiu de seu estado de alta concentração, um pouco surpreso ao olhar para suas mãos, enquanto os aplausos e aclamações da multidão ecoavam por todo o salão. Os alunos ao redor não conseguiam esconder seu espanto. Eles cochichavam sobre a incrível velocidade das balas mágicas de Shirone, que uma vez que travavam o alvo, nunca erravam. Sua habilidade de tiro rápido também havia melhorado drasticamente, com alguns estimando que ele poderia disparar 4 projéteis em 1 segundo. Ao final da prova, Shirone soltou um suspiro de alívio, limpando o suor da testa. Ele estava confiante de que havia alcançado a pontuação de Eruki. Testemunhando o resultado, Eruki, que estava sentado no chão, franziu levemente a testa com aborrecimento. Logo em seguida ele se levantou abruptamente com um sorriso desafiador, perguntou se era sua vez, e deu um passo à frente. Shirone e os outros observaram atentamente enquanto Eruki entrava com confiança na área de competição, pronto para responder à sua performance. Por sua vez, Eruki começou o teste com velocidade e precisão surpreendentes. Os outros alunos perceberam espantados que a zona espiritual de Eruki havia se contraído, permitindo-lhe lançar feitiços muito mais rápidos e poderosos do que antes. Ao final do tempo, Eruki abaixou as mãos calmamente. O placar exibia o número 568, apenas 1 ponto a mais que o novo recorde de Shirone. Os alunos ao redor murmuravam. Eles admiravam a vitória de Eruki, mas também sentiam pena de Shirone, por ter perdido por pouco. Alguns acreditavam que, com seu rápido progresso, Shirone o alcançaria em breve. No entanto, Shirone ficou paralisado, com o rosto claramente confuso. Ele sentia que essa diferença tênue de 1 ponto não era nada simples. Nos dias seguintes, uma lei assustadora começou a se manifestar. Cada vez que Shirone se esforçava ao máximo e estabelecia um novo recorde pessoal, Eruki o superava facilmente com uma diferença de apenas 1 ponto. Essa cena se repetia continuamente, fazendo com que os outros alunos aplaudissem a estabilidade de Eruki. Em meio à multidão que torcia, Shirone permaneceu imóvel. Ele de repente compreendeu a terrível mensagem que Eruki estava transmitindo. Manter sempre a diferença de 1 ponto não era uma coincidência, mas uma demonstração de controle absoluto. Isso significava que Eruki podia calcular precisamente a pontuação máxima de Shirone, e em seguida, se esforçar apenas o suficiente para superá-lo.
Era uma afirmação de um nível completamente diferente, fazendo Shirone perceber a verdadeira distância entre ele e seu oponente. Após a derrota, Shirone mergulhou em pensamentos. Ele percebeu a mensagem que Eruki queria transmitir. Ele não precisava de todo o seu poder para vencê-lo facilmente. Na sala de aula, os outros alunos conversavam animadamente. Embora admirassem Shirone por sua alta pontuação, estavam certos de que Eruki venceria novamente. Muitos cercaram Eruki, convidando-o para seu grupo de estudo e curiosos sobre seus limites reais. Sentado sozinho, Shirone ouviu as conversas e ficou ainda mais perturbado. Ele sabia exatamente onde estava o problema. Ao contrário dele, que havia se esforçado ao máximo, Eruki não estava sendo sério. Não entender a real força do oponente tornava suas estratégias sem sentido. De repente Neide deu um tapa no ombro de Shirone, encorajando o amigo. Disse que, sendo ambos seus amigos, não importava quem vencesse. Shirone respondeu que era sério. O estresse o fazia perder o apetite, sentindo-se mastigando números em vez de comida. Neide admitiu que, embora simpatizasse com Shirone, como espectador, o confronto era muito interessante. Todos estavam empolgados, acreditando que o talento de ambos poderia quebrar o recorde da academia. Shirone ficou surpreso, nunca ouvira falar de tal recorde e perguntou a pontuação e se fora estabelecido por um graduado. Ouvindo isso, Neide parou com uma expressão constrangida, percebendo que Shirone não sabia de nada. Para a surpresa de Shirone, Neide provocou por não saber nem a pontuação da sua namorada. Logo depois, Neide revelou que a detentora do recorde mais alto da academia no teste de tiro rápido era Amy, com uma pontuação impressionante de 987. Enquanto isso, numa praça da academia, Serielle correu apressadamente para onde Amy estava sentada sozinha num banco. Serielle expressou preocupação ao ver a amiga mais magra, e pensou que o horário da turma do último ano devia ser muito exigente. Amy calmamente respondeu que em breve, Serielle também estaria como ela, e então entregou-lhe os materiais que ela havia pedido. Ao receber os materiais, Serielle perguntou nervosamente sobre a dificuldade do exame de promoção. Amy, enquanto bebia água, explicou que o exame não era exatamente difícil, mas os padrões eram muito altos, e obter uma pontuação alta não garantia a aprovação. Ela acrescentou que parecia que eles avaliariam tudo o que um estudante havia feito até então, o que assustou Serielle. Vendo isso, Amy imediatamente acalmou a amiga, dizendo que Serielle ficaria bem com suas habilidades atuais. Serielle percebeu que o temperamento de Amy parecia ter mudado, sentindo que a amiga se tornara mais forte mentalmente. Naquele momento, Amy perguntou de repente sobre a situação recente de Shirone. Ao ouvir isso, Serielle imediatamente entrou em pânico, repreendendo em voz alta os dois por não se encontrarem sequer uma vez, e duvidando se eles estavam realmente a namorar. Serielle anunciou animadamente a Amy que algo muito interessante estava acontecendo. De longe, Amy rapidamente inferiu que Eruki estava provocando Shirone. Ela lembrou que Eruki também a havia provocado no passado, e comentou sobre sua personalidade peculiar. Segundo Amy, Eruki sempre fingia indiferença, mas era muito hábil em explorar as emoções de seus oponentes para provocá-los. Ao ouvir isso, Serielle ficou ainda mais preocupada com Shirone, e comparou Eruki a um caçador de gênios. Ela instou Amy a ir ajudá-lo, até mesmo brincando ao chamar Shirone de "nosso Shirone". No entanto, Amy permaneceu calma e dispensou a preocupação de sua amiga, afirmando que Shirone não precisava de sua ajuda. Quando Serielle a repreendeu por ser insensível ao namorado, Amy explicou que confiava plenamente em Shirone e que ele sabia exatamente o que fazer. Enquanto isso, na área de competição, Shirone concentrou todas as suas forças no teste. Ao final do tempo, o placar exibiu o surpreendente número de 700. Shirone ofegava de exaustão, mas ainda se esforçou para arrumar suas roupas e manter uma aparência calma. Os outros alunos que testemunharam ficaram chocados, incapazes de acreditar que alguém da quinta série pudesse alcançar um desempenho tão extraordinário. Eles o chamavam de monstro com uma determinação assustadora. As pessoas não conseguiam acreditar que alguém pudesse alcançar uma pontuação tão extraordinária, que exigia completar 10 níveis em apenas 10 segundos. No meio disso, Eruki aproximou-se calmamente para felicitar, reconhecendo a pontuação de Shirone. Shirone, ainda ofegante, afirmou que o fizera para provar a sua força a Eruki. Em resposta ao desafio implícito, Eruki apenas sorriu significativamente. Em outro lugar, Serielle virou-se para perguntar a Amy se Shirone conseguiria vencer. Inicialmente, Amy mostrou pouco interesse, pensando que vencer ou perder num teste não importava.
Cerielle, surpresa, lembrou-lhe que Amy se gabava do seu registro invicto e de ter derrotado Eruki. Amy corrigiu que, na verdade, nunca tinha competido com Eruki e que sempre ignorava as provocações dele. Ela admitiu seriamente que, se eles realmente se confrontassem, talvez a perdedora fosse ela. Esta confissão deixou Cerielle emudecida, completamente atordoada com a verdade sobre a força assustadora de Eruki. Quando o tempo esgotou, o placar eletrônico exibiu o número 701, marcando o fim da prova de Eruki. O auditório inteiro explodiu em surpresa e admiração diante daquele resultado impressionante. Os alunos ao redor cochichavam, percebendo mais uma vez que Eruki superara Shirone por uma diferença mínima de apenas um ponto. A assustadora indiferença de Eruki após alcançar facilmente uma pontuação tão alta, deixou todos ainda mais curiosos sobre seus verdadeiros limites. Em meio à multidão em êxtase e admiração, Shirone ficou paralisado, com o rosto abatido. Enquanto os outros viam apenas uma performance brilhante, ele enxergava um muro intransponível. A repetição da diferença de um ponto não era mais coincidência, mas uma afirmação calculada de poder superior. Finalmente Shirone chegou a uma conclusão dolorosa e certa em sua mente: ele nunca conseguiria vencer Eruki.